Graça e paz. Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. É o nosso encontro diário que está começando, lendo um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, Evangelho de Marcos, hoje capítulo de número 13, muito especial, e meditando um pouquinho sobre ele para que a gente possa passar pelos 4 evangelhos, pelas cartas todas, pelo Apocalipse, pelo Antigo Testamento inteiro também, devagarinho, sem pressa, mas sempre. Amém? Em nome de Jesus. Pai, fala conosco, abre a nossa mente, o nosso entendimento e coloca a tua paz no nosso coração, em nome de Jesus, e revela tudo o que o Senhor quer de nós e tudo o que vai acontecer. Aleluia, sim, o que vai acontecer. Obrigado, Senhor. Amém. No capítulo 13, você vai passear, indo ao passado, vendo o futuro. Que coisa maravilhosa. Indo ao passado, porque Jesus fala coisas de há 2000 anos atrás. E viajando para o futuro, porque ele fala de algumas coisas que ainda não aconteceram e hão de acontecer. Então vamos ler. Capítulo 13 do livro de Marcos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado daquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar
coisa alguma de casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E essas coisas que vos digo a todos: vigiai. Amém. Louvado seja Deus. Esse capítulo do livro de Marcos é chamado de escatologia. Escatologia, o estudo do fim, vindo de Jesus, ou a revelação do fim, vindo do próprio Cristo. A gente vê que é um chamado sermão escatológico, sermão que fala basicamente sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre os detalhes, os sinais que você percebe que muitos desses sinais estão acontecendo agora. Esse sermão foi feito no Monte das Oliveiras, e esse mesmo sermão, com pouquíssimas coisinhas assim, também está no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Muitos teólogos leem esse sermão, estudam esse sermão e veem-no como um pequeno apocalipse. Verdade é que qualquer estudo desse texto feito hoje deve ser coerente com as Escrituras.
E qualquer coisa sobre o fim do mundo tem que passar por esse estudo, porque foi Jesus quem falou. Tem que considerar esse discurso. Esse estudo está dividido em duas partes. Em duas partes. Quando Jesus fala essas palavras no capítulo 13, ele tinha acabado de contar, no capítulo 12, a parábola da vinha, lembra disso? Falava dos servos maltratados, dos profetas, do filho do dono da vinha. Os fariseus, percebendo a intenção de Jesus, começaram a procurar meios para o prender. Estamos na última semana de vida aqui na terra de Jesus, antes que ele morra e passe pela ressurreição e viva mais 40 dias antes de subir para a glória. A gente vê também no capítulo 12 que muitas pessoas ricas ofertavam com aquilo que sobrava e uma viúva pobre doou só 2 moedinhas. E para Jesus ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que tinha. Ele, Jesus, também daria tudo que tinha por todos nós. Mas antes, faria um dos seus mais importantes sermões, que é esse que eu e você acabamos de ler. Esse capítulo, eu repito, o capítulo 13, é chamado de Discurso do Monte das Oliveiras. E o tema primeiro desse capítulo é a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos e da própria cidade de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Impressionante como Jesus diz exatamente o que vai acontecer poucos anos depois dele subir aos céus, e acontece tudo até hoje. Até hoje, o templo de Jerusalém, que foi destruído numa invasão, né, numa revolta, e o exército romano tentando conter essa revolta por parte dos judeus, através, primeiramente, de Vespasiano e depois do seu filho Tito. Impressionante, impressionante. Mas esse discurso de Jesus, esse sermão que fala sobre o desespero das pessoas que viveram em Israel no ano 70 depois de Cristo, 30 e poucos anos após a sua morte, tem tudo a ver, parece estar interligado com a volta dele. Você pode perceber que tem detalhes que você sabe que devem estar interligados com a volta do próprio Jesus Cristo. Com a volta que eu e você esperamos. E ele começou o discurso alertando seus seguidores que eles iriam sofrer por causa dele. E Jesus vai fazendo os alertas. Cuidado com os falsos mestres. Isso aqui é um detalhe que eu quero passar para você, que é muito importante para você que deseja servir a Deus com interesse de coração. Cuidado com os falsos mestres. Muitos virão em meu nome, vão enganar a muitos. Falsos reivindicadores e falsos mestres, eles podem ser populares. Eles podem ter, às vezes, talentos de curar pessoas, de fazer milagres, mas são falsos. Então você tem que tomar muito cuidado com os falsos mestres. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é com gente que quer dizer exatamente o dia da volta de Jesus, o dia em que o mundo vai acabar. Não, você pode ver os sinais. Os falsos mestres é o que mais nós temos hoje. Guerras e rumores de guerras. Temos a guerra da Rússia com a Ucrânia hoje, mas existem muitas outras guerras acontecendo. Muitas. Pelo menos
18 guerras estão acontecendo nesse momento no planeta, em vários lugares do planeta, e que são pouco divulgadas. Guerras e rumores de guerras não são sinais de que o fim está chegando imediatamente, mas caracterizam toda a era. Essas coisas têm que acontecer, fazem parte do plano de Deus. Não tem nenhuma instituição humana, ONU, que vai poder impedir que as guerras continuem a acontecer. Desastres naturais, pois nação, diz o versículo 8, se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fome e tribulações. Essas coisas são o começo das dores. Os seguidores de Cristo serão perseguidos, mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. Vos entregarão, se refere à traição. Amigos, pessoas íntimas irão trair. Sinagogas eram os tribunais judaicos locais, diferente do Sinédrio de Jerusalém, que ficava em Jerusalém naturalmente, mas cada tribunal local judaico ficava numa sinagoga. Sobre serem açoitados, se você for lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 24 e 25, você vai ver. Governadores e reis indicavam as autoridades políticas romanas. Mas antes da volta de Jesus, ele diz que o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. E lá no versículo 11, ele diz para você e para mim, para que a gente não se distraia. Mas quando eles os conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Jesus exortou e exorta, continua falando na palavra de Deus, para você e eu não nos distrairmos, ficarmos atentos em oração, porque nos momentos de grande dificuldade e luta, Deus vai dar a resposta adequada através do Espírito Santo. Jesus também fala que vai haver traições na própria família. O irmão entregará à morte o irmão, o pai ao filho, filhos se levantarão contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. Isso já aconteceu e está acontecendo, e vai continuar acontecendo ainda mais. Alguns cristãos serão traídos por membros da sua própria família e até mesmo chegarão à morte. Você quer seguir a Cristo ainda assim? Ou você quer desistir? Ou você não quer nem começar? Ao versículo 13, você quer seguir a Cristo? Sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Seguir a Cristo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, a pessoa tem que entender que ela será odiada. Sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sereis odiados mostra a hostilidade que os incrédulos muitas vezes têm contra os cristãos por causa de Jesus. E o Senhor Jesus não adverte aos discípulos para que pudessem buscar segurança, mas para que resistam fielmente. Louvado seja o nome do Senhor.
E não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela para levar alguma coisa de sua casa. E não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto. Mas ai das grávidas e das que amamentarem. Ai não é uma condenação, e sim um lamento pelas grávidas e das que amamentarem, porque são incapazes de andar rapidamente na hora da fuga. E orai para que a vossa fuga, ou seja, vai chegar um momento em que a gente vai ter que fugir do mundo em que a gente hoje é obrigado a viver, mesmo sem pertencer a esse mundo. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno. O clima de inverno, junto com os rios transbordantes que não podiam ser atravessados, dificultariam ainda mais a fuga. Porque naqueles dias, versículo 19, haverá aflição, tal como nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem haverá jamais. Esse versículo, ele é originário lá de Daniel, capítulo 12. A intensidade daqueles dias de aflição também está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Excederá o que aconteceu no dia da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E aí Jesus conforta, dizendo que esses dias acontecerão de forma dita, porém eles serão abreviados, porque senão ninguém ia dar conta de aguentar. O Senhor restringirá, essa é a palavra, a tribulação por causa dos eleitos. Eleitos, aqueles que Ele escolheu, entre os quais eu e você estamos nessa juntos. Louvado seja Deus. Tome cuidado com os falsos cristos. Se algum homem disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não acredite, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão maravilhas e sinais para seduzir, se possível, até os eleitos. Muitos farsantes messiânicos e falsos profetas surgirão em toda a era final e você sabe que eles já estão surgindo. E Jesus, então, falando sobre o fim, ainda diz para a gente ficar atento aos sinais nos céus. O sol se escurecerá depois da tribulação. A lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. Sinais terrenos, antes da tribulação, terremotos e tal, e sinais cósmicos após a tribulação. Os poderes que estão nos céus serão abalados como se fosse um terremoto celestial, entendeu? E aí sim o Filho do Homem vem nas nuvens. Então vereis o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Jesus tirou de Daniel 7,13 o fraseado deste versículo. Então verão indica que aqueles que estiverem vivos, quando esses eventos acontecerem, vão ver. As nuvens são uma referência da presença de Deus. A expressão grande poder e glória contrasta com a primeira vinda de Jesus em fraqueza e humildade. Os anjos serão enviados e ajuntará os seus eleitos dentre os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Os anjos são repetidamente retratados acompanhando Cristo em sua volta. E aí ele fala sobre a parábola da figueira e diz que o fim está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O céu e a terra, porque são temporários. Os céus e a terra em que nós vivemos são temporários por natureza, mas as palavras de Jesus não passarão. Só Deus pode falar isso. As palavras de Jesus são certas e permanentes, são a palavra de Deus. Agora, a data exata, então não acredite em ninguém que prevê data exata, ninguém sabe.
Nenhum homem sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então vigiem e orem. Tomem cuidado. Fiquem alerta. Aleluia. Assim sendo, nesse capítulo em que Jesus fala abertamente da sua morte, da destruição do templo, do princípio das dores, da grande tribulação, dos falsos cristos, sobre o sofrimento daqueles que escolheram o seguir, do futuro e sobre o fim dos tempos, sobre a sua segunda vinda para terminar a obra que começou no Éden. Ele ensina que o seguir acaba se tornando uma vida de renúncias, uma escolha em viver para a vontade dele. Afinal, ele morreu. Nossa morte, para que vivêssemos a sua vida, uma vida de obediência e temor aos mandamentos de Deus, mas alerta que haveriam falsos mestres tentando nos enganar e que até nossa família nos entregaria. Quando ele alerta sobre o que há de vir, quando fala que veremos o Filho do Homem descer dos céus, ele nos dá, a mim e a você, uma esperança de mesmo que haja aflição e dias de angústia, como talvez esteja havendo na sua vida, ele está para chegar. Ele está para chegar. Já já esse sofrimento, essa dor, vai terminar. Desde que você tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você quer entregar? Se ainda não entregou, ou se entregou e se desviou, você quer voltar? Então repita: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Sela-me com teu Santo Espírito e me dê a chance. Eu te peço agora, arrependido e quebrantado, de tentar, dia após dia, ser mais parecido contigo e menos comigo. Amém. Se você fez essa oração, se prepare, porque a partir de agora, Ele estará fazendo um rebuliço na sua vida e você vai começar a viver como nunca viveu. Um abraço, Deus te abençoe. Amanhã, o capítulo 14 da história de Jesus, no livro de Marcos.